queridos irmãos e amigos, graças a Deus por este dia, graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Nós vamos começar agora a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar mais um personagem bíblico e com certeza nós teremos lições preciosas para a nossa vida. Então, vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração. Deus quer falar conosco. Uma boa aula a todos. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Espero que todos estejam bem, fortalecidos no amor de Cristo Jesus. Esses tempos têm sido difíceis, tempos de pandemia, e com certeza temos as nossas preocupações diárias, nos sentimos fracos por horas, e precisamos ter a certeza que Jesus nos fortalece, nos dá forças, para que a gente não desista jamais, para que possamos continuar a nossa caminhada seguros, em segurança na sua presença. O versículo que eu vou ler hoje está em Naum, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio, por ser o nosso colo, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que não vemos a saída, não vemos solução para as nossas dificuldades, mas temos o Senhor que nos fortalece,
nos prepara para cada dia estarmos mais fortes, mais confiantes em Ti e seguirmos os nossos caminhos, sempre amparados pela Tua misericórdia e pelas Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, bom dia! Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para aprendermos com mais um personagem bíblico. E como vocês viram, nosso personagem de hoje não tem um nome específico na Bíblia, mas ela tem um título e ela tem uma localidade, é a Rainha de Sabá. Bom, a história desta rainha está relatada, além de estar na Bíblia, no Alcorão e também num livro de registro dos reis etíopes. No Alcorão, ela recebeu o nome de Bilquis e nesse livro dos reis etíopes, ela recebeu o nome de Malquedim. Mas nós vamos nos concentrar no relato que está na Bíblia, registrado em dois momentos, no primeiro livro dos reis, no capítulo 10, e no segundo livro das crônicas, no capítulo 9. Bom, o que sabemos então sobre essa história, o que podemos aprender com ela? Esta rainha, ela governava uma nação, uma localidade que era muito próspera, que era Sabá, que hoje possivelmente está relacionada à região do Iêmen, no sul da Arábia, ou alguns atribuem ainda essa localidade atual com a região da Etiópia. O fato é que este lugar, ele ficava numa região muito estratégica e importante para o comércio, porque ela ficava ao sul de uma península que fazia ligação com a Índia e com o Ocidente. Então era um importante ponto de comércio e era um reino muito próspero.
Então, segundo a tradição, essa mulher, a rainha de Sabá, ela era solteira e possivelmente muito dedicada aos estudos, à ciência. Ela era uma mulher corajosa, ousada, próspera, né? Com muita riqueza, com certeza. E ela então tem uma inquietação, que ela ouve falar da fama do rei Salomão, dizendo então que ele era um rei muito próspero e muito sábio, mas ela, curiosa, ela quer tirar a prova e verificar se realmente Salomão era dono, era digno de toda essa fama que percorria ali por aquela localidade. Então ela sai de Sabá, que possivelmente uns 2.000 quilômetros de distância até Jerusalém, onde estava o rei Salomão. Ela percorre essa distância com uma comitiva muito grande. Diz a Bíblia que era uma comitiva grande, ela levava ali muitas pedras preciosas, especiarias, ouro. Só a quantidade de presente que ela deixou com o rei Salomão, afinal, eram 4 toneladas de ouro. Então essa comitiva realmente era muito grande, possivelmente com uns 800 camelos, e ela deve ter percorrido aí por uns 6 meses esse trajeto até chegar em Jerusalém, onde ela teria um tempo para conversar com o rei Salomão e verificar a sua curiosidade. E quando ela chega, então, ela muito astuta e sábia também, ela leva uma série de enigmas, uma série de questões difíceis, questões filosóficas, questões políticas, econômicas, sociais, para serem tratadas ali com o rei Salomão, e possivelmente ela tinha ali, né, a intenção de pegá-lo em alguma resposta que ele não soubesse dar. E ela ficou conversando, possivelmente alguns dias, com o rei Salomão, e ao final, né, quando esgotaram-se todas as perguntas dela, todas as curiosidades que ela tinha, diz a palavra de Deus que ela ficou emudecida, né, que ela perdeu o fôlego. E ela começa a observar então no entorno, né, o que tem à disposição ali do rei, os seus criados, os seus copeiros, as suas pratarias, as suas louças. E ela fica ainda mais maravilhada com tudo aquilo que ela vê. Além do que ela conversou com o rei Salomão, ela fica ainda mais, né, extasiada com tudo aquilo que ela viu. E ela chega à seguinte conclusão: olha, essa fama toda que é dita do rei Salomão não é nem metade de tudo o que significa essa riqueza e essa sabedoria deste rei. E aí, ao final, ela atribui essa sabedoria, essa riqueza ao Senhor a quem Salomão serve, que é o Senhor, o nosso Deus. Então, ao final da visita, ela volta para o seu reino, né, para Sabá, deixando ali com Salomão muitos presentes, ouro e pedras preciosas e muitas especiarias. E a Bíblia fala que nunca, em nenhum outro momento da história, Jerusalém recebeu tantas especiarias. E Salomão também retribui com presentes, e ela volta para o seu reino com muitos presentes. Diz a palavra de Deus que ele deu a ela muitos presentes e, além disso, tantos outros quantos ela pediu. E volta então com as respostas das suas inquietações. Então vamos aí às lições que nós aprendemos com essa história da rainha de Sabá. Primeira lição que aprendo com a rainha de Sabá. Aprendo que todo investimento para estar com um sábio vale a pena. Todo investimento para estar com um sábio vale a pena. Vamos ao texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos 1, 2, 3 e 6. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Nesse texto, nós identificamos que a rainha ela tinha uma inquietação, ela queria tirar uma dúvida importante.
E talvez até ela quisesse ali provar que ela fosse a mais sábia, né? Então ela falou, eu vou lá e eu vou provar que essa fama de Salomão, ela não é condizente, porque eu vou fazer perguntas que ele não vai saber responder. E ela fez um esforço muito grande, como nós lemos no texto, que ela saiu de uma distância, percorreu uma grande distância, com uma comitiva muito grande, levando ali muitas coisas, até chegar no lugar onde ela teria acesso a esse sábio que era muito famoso, que era o rei Salomão. Era muito importante para um governante ter conhecimento, ter sabedoria, porque essa informação, esse conhecimento, essa sabedoria iam definir o sucesso que aquele governante teria. Quanto mais sabedoria ele tivesse em relação à agricultura, à política, à economia, às relações sociais, quanto mais informação e mais capacidade de resolver os problemas, mais capacidade de analisar e de fazer conexões esse governante tivesse, melhor seria o seu governo. Então, ela ficou ali muito tempo conversando, possivelmente alguns dias, e quando ela teve todas as respostas para os seus enigmas, alguns talvez com sentidos mais simbólicos, quando ela teve todas as respostas, a palavra de Deus diz que ela ficou sem fôlego, ela ficou assim, sem ter mais o que falar. E agora que ela perde o fôlego, ela fala, puxa, agora eu estou realmente satisfeita, encantada, maravilhada com tudo isso. Ela sai transbordante de tanto conhecimento. Quantas coisas ela não deve ter aprendido ali naquele momento, conversando com o rei Salomão, porque ela foi buscar o contato com o sábio. Muitas vezes o sábio, não é só uma pessoa ou uma pessoa com um título muito importante de escolaridade. Pessoas sábias, pessoas que têm sabedoria, que têm visão da vida, que sabem resolver problemas, que sabem fazer análises importantes, que observam as coisas. Quantas vezes nós estamos distante dessas pessoas e não aproveitamos da sabedoria delas? Muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo e nos dedicamos a aprender ou dedicamos ou desperdiçamos o nosso tempo em coisas que não vão nos trazer conhecimento, que não vão nos trazer autonomia, que não vão nos dar capacidade de melhorar o nosso trabalho, ou de produzir mais, ou de melhorar os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós investimos tempo estando aos pés da não sabedoria. Mas a rainha de Sabá, ela investiu, ela fez um grande investimento para estar ali próximo de Salomão. O capítulo 4 do primeiro livro dos reis descreve o tamanho, a grandeza da sabedoria de Salomão. Diz assim, o primeiro livro, capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Podemos imaginar quão sábio era o rei Salomão? Hoje nós usufruímos de muitas de suas sabedorias registradas nos livros, nos provérbios. E ela dedicou aquele tempo até o momento que ela chegou a perder o seu fôlego. Irmãos, qual é o conhecimento que está deixando a gente perder o fôlego? O que nós estamos absorvendo? Onde nós estamos investindo a nossa inteligência a ponto de ficarmos sem fôlego e extasiados de tanto aprendizado? Então fica aqui o convite para que nós possamos dedicar o tempo, porque todo investimento em busca de um sábio ou de uma sabedoria, que pode estar expressa num livro, pode estar expressa numa pessoa, na Bíblia, que é a nossa maior fonte de conduta, de fé e de prática, às vezes um filme, às vezes um documentário que vai nos trazer ali conhecimento, informação, que vai nos dar capacidade de melhorar as nossas decisões e as nossas relações. Tiago diz no capítulo 1, versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então devemos estar interessados
em estar aos pés da sabedoria, seja numa pessoa, né, que como eu falei, não precisa necessariamente ter um título, o título não é sinônimo de sabedoria, mas às vezes uma pessoa que tem uma experiência de vida, né, uma leitura, um livro, um filme, então que nós possamos dedicar o nosso tempo também a aprimorarmos o nosso conhecimento e ampliarmos, né, a nossa visão através dessas conexões e desses contatos que são importantes para a nossa sabedoria. A segunda lição é que com a Rainha de Sabá aprendo que cada nova descoberta nos leva a novos conhecimentos. Quando a rainha saiu da sua região em busca ali do rei Salomão em Jerusalém, ela tinha um objetivo, que era verificar o conhecimento, a sabedoria, se era tudo aquilo que se falava dele. Mas quando ela chegou lá, ela teve acesso a novas informações e a novos conhecimentos. Vamos ver o que o texto fala. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações, da tua sabedoria, era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Quando ela chegou, ela foi constatar a sabedoria, né, de Salomão, se fazia jus a tudo aquilo. Mas quando ela chegou lá, ela teve acesso a novas informações, a novos conhecimentos e a novas sensações. Ela pôde observar o ambiente, ela pôde observar as pessoas, ela observou felicidade naquelas pessoas, ela verificou organização, ela verificou disciplina. E aí, tudo isso que se abriu para ela, agora que ela começa a enxergar, permite com que ela tome uma outra conclusão, um outro conhecimento. Ela sabe que tudo aquilo não poderia acontecer para um rei se não fosse o próprio Deus que o abençoasse. Então ela chega à conclusão, a partir dessas novas informações, desse novo conhecimento, que tudo aquilo que Salomão vivia em termos de riqueza, de sabedoria, de prosperidade, era porque Deus estava com ele e permitia que assim fosse. E aí ela teve uma nova descoberta, que é maravilhosa, ela atribui isso a Deus, né? Ela chega e ela fala, puxa, isso não é possível, se não for Deus com você, não é possível que tudo isso um rei possa ter tudo isso. Ela, com certeza, ela era de uma outra fé, ela não tinha a mesma fé de Salomão. O Deus, se ela tivesse um Deus, possivelmente sim, mas não era o nosso Deus, o Deus de Salomão. E ali ela tem acesso à grandeza do nosso Deus. Então, quando nós nos abrimos a novas experiências, a novos conhecimentos, a novas conversas, a novos diálogos, a nossa mente também se abre para outras percepções, né? Um conhecimento, um novo conhecimento sempre se constrói na base ou a partir daquele conhecimento prévio que a gente já tinha. Ninguém chega num relacionamento ou chega num aprendizado já de forma profunda, né? Na medida em que a gente vai conversando, vai conhecendo o outro, vai percebendo sinais, vai olhando as características, a gente vai ampliando aquilo que a gente conhece da pessoa. Então, às vezes, a gente está ali num relacionamento de um casamento, por exemplo, e pouco conhece a esposa, ou pouco conhece o marido. Conhece pouco, conhece superficialmente. E aí a conclusão que a gente chega é pequena diante de tudo aquilo que aquela pessoa é. É muito importante que os casais conversem. Então assistiram a um filme, leram um livro, fizeram uma visita, conversa. Né? O que você achou desse filme? O que você aprendeu com ele? E esse livro que você está lendo? Você está gostando? Né? O que está mais te chamando a atenção?
abrir, né, a possibilidade para novos conhecimentos. E também observar a riqueza das coisas que estão no entorno. A rainha, ela era muito esperta, né? Ela era muito observadora, ela era astuta, ela passou o olho em tudo, ela verificou. Aqui tem muito potencial, aqui tem muita riqueza, as pessoas que estão aqui, elas são felizes e elas devem ter muito orgulho de trabalhar para o rei Salomão. Então eu convido, né, cada um de nós a nos debruçarmos diante da sabedoria de um sábio, e a partir daí, então, que o nosso conhecimento vai se ampliar, abrirão novas portas para a gente se permitir também novas observações a respeito de um evento. E assim nós vamos melhorar os nossos relacionamentos, vamos melhorar a nossa até autoestima, vamos melhorar a nossa capacidade para o trabalho. Às vezes a gente fica ali fazendo sempre tudo do mesmo jeito, igualzinho a gente fazia há 10, 15, 20 anos atrás. Por que não aprender técnicas novas, aprender formas novas de fazer, né, que possam ser melhores, né, inovar, fala-se tanto hoje, né, em inovar, em empreender e criar, né, formas diferentes de resolver problemas, então que a gente possa ter essa disposição e estar abertos aos novos conhecimentos. A terceira e última lição que eu quero destacar aqui que aprendemos com a Rainha Sabá é que cada novo conhecimento nos abre novas oportunidades. Vejamos o texto. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Este é um relato que está na Bíblia, né, do desfecho aí deste encontro. É um pouco diferente do que está no Alcorão e nesse livro que eu falei para vocês dos reis da Etiópia, porque nesses outros textos o desfecho, né, desse encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão foi um desfecho amoroso, o que a gente não necessariamente precisa duvidar, porque já que ele tinha 700 mulheres, é bem possível que isso realmente tenha acontecido, mas a Bíblia não fala deste encontro amoroso. Bom, voltando aqui, né, que o fato é que eles trocaram presentes, era uma prática muito bem vista nessa troca de presentes entre os chefes de estados, entre os reis e rainhas, era um sinal de cortesia, de hospitalidade, e quando esse chefe, esse líder chegava com os presentes, já mostrava que ele tinha intenção de ter ali um bom relacionamento. Então, era um sinal de hospitalidade, né, de respeito com aquele outro governante. Então, essas trocas, elas eram comuns, assim como elas são até hoje em dia, né? Nós costumamos ver aí quando o Brasil recebe algum chefe de estado, quando o nosso vai em outros locais, é muito comum essa troca de presentes, e até ouvimos, né, que alguns precisam até de um espaço, de um prédio, para guardar tantos presentes que são recebidos nessas viagens e nessas trocas aí, que elas são importantes, é sinal de apreço, de respeito pelo outro e de hospitalidade. Essa boa relação diplomática, ela era importante, ela gerou benefícios para o rei Salomão. Como eu já falei, Sabá ficava numa região estratégica importante de comércio e de acesso ao Ocidente e às Índias. E já que os reis tiveram um bom relacionamento, assim como a rainha de Sabá com o rei Salomão, foi importante para Jerusalém ter acesso a este lugar importante de comércio. Então, hoje em dia nós falamos tanto do mundo globalizado, né, que um país não vive sem o outro, mas isso já era importante na Idade Antiga. Aqui nesse relato nós estamos vendo isso, e hoje, né, o nosso país pode sofrer consequências sérias por questões diplomáticas, porque um chefe de estado, um governante, não tem aí uma boa relação com o outro, e isso também era verdade naquela época. Então era importante manter esse bom relacionamento. E quando ela se permitiu esse novo conhecimento, esse contato, abriram-se novas oportunidades, né? Hoje em dia é muito comum, a gente fala, eu trabalho com formação de estudantes universitários, e a gente fala muito, né, no conceito das soft skills, que são
competências e habilidades socioemocionais que todas as pessoas precisam ter hoje para se colocar no mercado de trabalho, para ser bem-sucedido aí no mundo do trabalho, né? E não só aquele conhecimento técnico, né? Então, antigamente entendia-se que o engenheiro, ele seria um bom engenheiro se ele fizesse bons projetos, boas contas, né? E o médico tivesse boas condutas médicas, mas não só isso também é importante, mas além disso, um bom profissional hoje, ele precisa ter essas habilidades socioemocionais, que são capacidade de se relacionar com o outro, criatividade, resolução de problemas, né? Interesse. Então, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas. E aqui nós vemos uma oportunidade importante no texto de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, quando a gente pode aprender com ele lá no mundo antigo ainda, nesses registros de tantos anos, coisas tão atuais como nós aprendemos no texto que vamos ler agora. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Quando nós nos dedicamos a aumentar o nosso conhecimento, nos dedicamos a aprender mais, a nos colocarmos aos pés da sabedoria, do sábio, né? Novas oportunidades se abrem, né? Possivelmente oportunidades de trabalho, oportunidades, melhoras nos nossos relacionamentos. Quanto mais sábio nós formos, irmãos, melhores serão os nossos casamentos, né? Porque na medida em que a gente vai ampliando a nossa sabedoria, a nossa ignorância, a nossa arrogância, ela diminui e vai dando mais espaço às decisões mais corretas. Então seremos mais honestos, mais justos com os nossos filhos, com a nossa vizinhança, nas nossas relações de trabalho. Então, abrir a oportunidade para o conhecimento, para ampliar a nossa visão, com certeza nós teremos mais capacidade e mais oportunidade de vivermos atualmente nesse mundo que não está fácil, que está muito difícil, mas com a ajuda do nosso Deus e pedindo a sabedoria porque Ele nos dá, nós com certeza teremos condições. Concluindo, irmãos, não devemos medir esforços para estarmos próximos aos sábios. Às vezes a gente perde uma noite, né, vendo coisas que não vão nos instruir, que nós possamos investir realmente o nosso tempo, a nossa disposição, o nosso dinheiro, a nossa energia, naquilo que de fato vai nos trazer instrução. Essas instruções elas podem vir de pessoas, né, sábias, de pessoas que tenham uma visão de mundo que ela é adequada, pode ser na leitura de livros, especialmente a palavra de Deus, porque vai nos permitir conhecer melhor o nosso próprio Deus a quem nós amamos e também nos relacionarmos melhor com o próximo, com filmes instrutivos, com cursos. Então, que nós não desperdicemos essas oportunidades. Esses conhecimentos, eles vão nos abrir novas portas, novas oportunidades, né? E que possamos estar dispostos também a perceber e a explorar mais aquilo que está ao nosso redor, né? Olhar melhor para os detalhes. E a gente vai aprendendo cada vez mais. E tudo isso vai nos ajudar a sermos melhores cristãos, a proclamarmos melhor o reino de Deus e vivermos uma vida de maior satisfação e realização. O desafio é o seguinte: nós estudamos recentemente nos cultos de quinta-feira todo o livro de Provérbios, versículo por versículo. Alguns irmãos devem se lembrar. Então eu queria nos desafiar a retomarmos o estudo de Provérbios. Então que nós possamos fazer a leitura, é muita sabedoria ali concentrada naquele livro. E se algum irmão quiser aquela folhinha de estudo que muitas vezes foi preparada pelo irmão Daniel, pelo pastor Elias ou pelo pastor Edson, né? Nós temos ali algumas folhinhas, eu tenho certeza que a irmã Bernadette, o pastor Edson, o irmão Daniel e com certeza o pastor Elias terão muito prazer em disponibilizar esse material para que os irmãos possam, para que nós possamos estudar aí o livro de Provérbios. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nos dê um bom dia e que possamos a cada dia mais honrar e glorificar o nosso Deus.
Olá, irmãos. Nosso templo continua fechado, seguindo o protocolo por conta do Covid, mas a nossa igreja segue firme em movimento. Em Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 elementos da prática cristã. Primeiro, perseveravam na palavra de Deus. Segundo, se mantinham em unidade. Terceiro, tinham Jesus em memória, o sacrifício de Jesus em memória, até mesmo para imitá-lo. E oravam juntos. Então eu vou ler os pedidos e agradecimentos que chegaram até nós durante essa semana e juntos vamos orar por todos. Os pedidos que nos chegaram até a edição deste vídeo. Irmãos Otoniel e Maria pedem por seus filhos André e Cláudia. A irmã Ana Pedilepa pede por toda a sua família. Irmãos Crispim e Marta pedem pela família, pela vida espiritual e pela saúde de todos. A irmã Maria pede pelo processo de guarda. A irmã Silvia de Itaquá pede por toda a sua família e pela saúde do Armando. A irmã Rose pede por sua família, pela gravidez de sua filha Dani e pede que seu netinho Miguel venha com saúde. A irmã Inaura pede por toda a sua família, mas em especial pelo Pedro Henrique. Irmã Eliene pede por toda a sua família. Irmã Valéria pede para que a pressão ocular do pastor Cerqueira se normalize. A irmã Célia pede por toda a sua família, pela saúde e pela harmonia familiar. Irmã Expedita pede por seus exames. Irmã Larissa pede pela saúde da sua avó Valdeci. Irmã Bernadette pede por seu filho Diego e por dar entrada na aposentadoria. Irmã Solange pede pela cirurgia de sua sogra. Irmã Maria José pede pelo nosso país e pelos governantes. E os agradecimentos também que vamos entregar a Deus. A irmã Irene e a Igreja Moriá agradecem o aniversário de 55 anos de casamento do pastor Elias e da irmã Iracema. A Solange agradece a porta de trabalho aberta para o seu filho Gustavo. Irmã Expedita agradece pela vida da irmã Bernadette demonstrada em serviço. Irmã Valéria agradece por ter realizado os exames sem estresse. Irmã Juliana agradece a Deus por sua bondade, por responder às suas orações e abençoá-la mesmo em tempos difíceis. A irmã Inaura agradece a Deus por guardar toda a sua família. Irmã Bernadette agradece pela saúde e pela providência de Deus. Irmã Zilda agradece a Deus por cuidar do seu sobrinho Lucas e também pela vida dele e pela vida da sua sobrinha Camila. A irmã Célia agradece a Deus mais um ano de vida da Júlia. Estes foram os pedidos e agradecimentos que foram enviados até a edição deste vídeo. Mas se algum irmão não pôde enviar, fique tranquilo, porque nesse momento nós vamos orar por todos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que esperam nele. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, vai te responder. Agora escutem, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã.
pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vamos unidos agora orar por cada pedido, por cada pessoa que está conosco nesse instante. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esse dia que o Senhor fez. Te agradecemos, ó Deus, por podermos nos reunir a nossos irmãos nesse instante para buscarmos a Ti juntos, ó Deus. Senhor, recebe cada um desses pedidos que foram lidos e foram feitos. Recebe, ó Deus, cada pedido que está guardadinho na mente e no coração de cada pessoa que ora conosco nesse instante. Ó Deus do céu, nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos, nosso dia a dia, Senhor. Toma, Senhor, tudo e todos em Tuas mãos. Querido Deus, nós também entregamos a Ti todo o nosso agradecimento, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor nos livra do mal.
em todo o tempo. E nós somos gratos por isso, ó Pai. Querido Deus, visita, Senhor, cada pessoa que está em sofrimento neste dia, ó Pai. Há tantas pessoas sem esperança, ó Deus, porque não se chegam até o Senhor, ó Pai. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Renova a fé de cada pessoa que ora nesse instante, ó Pai. Derrama, Senhor, um ânimo novo na vida de cada um, Senhor. E socorre, Senhor, cada um em sua necessidade, Pai. Ó Deus bendito, nós unidos, ó Deus, clamamos a Ti. Derrama, Senhor, cura sobre todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Derrama cura, Senhor, sobre nosso país. Derrama cura, Senhor, sobre o mundo inteiro. Oramos unidos, agradecidos, crendo que o Senhor ouve as nossas orações e responde de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus já nos tem prometido.